Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Mercado aquecido. Preço do boi sobe até R$ 3,00 por arroba em um único dia. Possível tornado atinge Santa Catarina e deixa rastro de destruição. A previsão do tempo alerta para temporais hoje no Rio Grande do Sul, com ventos que podem superar 100 km por hora. Covid-19. Metrópoles como São Paulo reabrem o comércio, enquanto cidade do interior de Mato Grosso decreta lockdown. Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e nomeia Fábio Faria, do PSD, do Rio Grande do Norte. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga hoje relatório de oferta e demanda mundial de grãos. E parlamentares do agro marcam reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para pedir corte no custo do crédito rural. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Um possível tornado atingiu cidades do extremo oeste de Santa Catarina na tarde de ontem e deixou rastros de destruição. A cidade de Descanso, em Santa Catarina, foi afetada pelo possível tornado que atingiu o extremo oeste do estado. Devido ao forte temporal e à ventania, residências foram destruídas. As telhas das casas quebraram, veículos foram tombados e rastros de destruição foram registrados pelo município. Na cidade vizinha, Belmonte, moradores capturaram o estrago da chuva e dos ventos. Em Chapecó, a Defesa Civil registrou um trecho da rodovia SC-163 em que árvores foram derrubadas. A imagem mostra como a paisagem era antes e como ficou depois do temporal. Em fotos enviadas pelo pecuarista Vand Toigo, morador de Xanxerê, também no estado de Santa Catarina, é possível ver que um rio transbordou, arrastando carros e causando estragos nas redondezas. Também em Xanxerê, lavouras de milho ficaram encharcadas depois do temporal. E o nosso assunto agora é a pecuária. O abate de bovinos nos primeiros 3 meses deste ano teve o pior resultado em 8 anos, de acordo com o levantamento do IBGE divulgado ontem. Em contrapartida, o número de suínos abatidos para o consumo no mesmo período atingiu um novo recorde. No primeiro trimestre deste ano, 7.250.000 cabeças de bovinos foram abatidas no Brasil, quantidade 8,5% inferior na comparação com os 3 primeiros meses do ano passado, e 10,2% abaixo do registrado entre outubro e dezembro de 2019. Este é o pior resultado desde 2012. De acordo com o IBGE, o menor abate de bovinos foi impulsionado por reduções em 20 das 27 unidades da federação, com redução mais significativa em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já as maiores variações positivas ocorreram em Santa Catarina e Acre. Em contrapartida, o número de suínos abatidos no país no mesmo período foi recorde, com 11.880.000 cabeças, aumento de 5,2% em relação aos primeiros 3 meses de 2019 e queda de 0,2% na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Segundo o Instituto, o resultado positivo é consequência do aumento de abates em 17 das 25 unidades da federação, participantes da pesquisa, como Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais, enquanto a principal queda ocorreu no Rio Grande do Sul, onde mais de 68.000 cabeças de suínos deixaram de ser abatidas. O preço da arroba do boi gordo subiu R$ 3,00 em um único dia no mercado à vista de São Paulo. De acordo com o levantamento da Safras e Mercado, ontem o valor saiu de R$ 199,00 para R$ 202,00 por arroba. Este cenário é reflexo da dificuldade dos frigoríficos em compor a escala de abates. Segundo a agência Safras, também houve valorização em Uberaba, Minas Gerais, onde os preços foram de R$ 195 para R$ 198,00 por arroba, e em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde subiu de R$ 184 para R$ 186,00. E vamos já analisar a pecuária e o mercado com Iago Travagini, que é analista de mercado da Agrifato Consultoria. Boa tarde, Iago. O cenário de preço da arroba tem apontado para altas. A gente observou o mercado físico dessa forma e o mercado futuro também já começou a sinalizar nova alta. Qual é a tendência? Está muito claro no seu radar?
Boa tarde, Kelly, tudo bom? Obrigado pelo convite, boa tarde a todo mundo que está nos escutando aí. Assim, o que a gente tem percebido é que realmente a oferta que já vinha restrita se restringiu um pouco mais nesses últimos 2 meses, abril e maio, eu acredito, e o que a gente tem de projeção aqui é que a gente tenha, sim, uma oferta ainda menor, e isso está refletindo agora nos preços. Os preços que normalmente caem durante a safra não caíram durante esse ano, as cotações que a gente vinha cogitando que caíssem para baixo de 190, 180, deu aquele fundo assim quando teve a pandemia, mas hoje a gente já fala em boi de 200, 205 no boi comum, né? E no boi China já tem preços aí de 210 a 212 reais. Então, assim, o que a gente vê é um cenário de oferta muito restrita e isso, de certa forma, pressionando os preços do mercado de maneira geral. E a gente observa uma certa percepção do mercado de que, se isso se somar a uma retomada do consumo, pode haver um novo patamar de preço para a arroba do boi no Brasil? Exatamente. Assim, o que a gente visualiza é que o que vai continuar pressionando o preço nesse curto prazo, nesse médio prazo, vai ser a oferta restrita, porque justamente a gente está produzindo cerca de 10% a 12% a menos do que no ano passado de carne, então vai determinar. E cogitando a possibilidade de que a demanda volte no segundo semestre, a demanda volte aos poucos no segundo semestre, então o preço do boi vai continuar pressionado e para cima nesses próximos meses aí de 2020. Como você avalia esses dados que há pouco nós divulgamos aqui no Canal Rural, de que o abate é apontado pelo IBGE como o pior resultado desde 2012 no Brasil? Então, era uma projeção que a gente já tinha, porque a gente vinha de um ciclo pecuário que começava a reter fêmeas por conta de um descarte muito grande, o preço do bezerro se valorizou e o produtor começou a produzir cada vez mais bezerro. Então, a produção de bezerro exige mais fêmeas no pasto, então essa produção essa maior concentração de fêmeas gera um abate menor. Então, já era esperado, de certa forma, uma retenção maior de fêmeas e um número menor de carnes de abate sendo feito. Então, era esperado, mas está vindo numa intensidade ainda maior, e eu acho que nesse segundo trimestre a gente vai ter números ainda piores de abate, né? Redução ainda pior, então, por conta da pandemia. Então, assim, era um cenário já esperado e que foi intensificado com a pandemia, por conta dessa oferta, de certa forma, restrita. Como é que está o interesse de negociação do pecuarista brasileiro diante desse cenário que você coloca para a gente, Iago? Então, o que a gente tem percebido é que o pecuarista, ele está, assim, ele está esperando, de certa forma, uma valorização, ele tem visto essa valorização com bons olhos, e a gente tem pontuado que essas negociações elas devem ocorrer conforme a necessidade, e agora é um período de que começa a faltar passo. Então, quem tem animal para ser negociado daqui 15, 20, 30 dias, nossa opinião e também o que a gente tem visto o mercado ainda tem pressão ainda para subir um pouquinho mais aí, justamente por conta dessa falta de oferta no mercado disponível. Então, o produtor tem visualizado bem, só que a preponderância que a gente faz nem tudo é garantido. Então, acho que a opção e aí comercializar no mercado futuro, fazer um hedge, eu acho que é o mais seguro nesse momento também. Iago, a gente conversou há algumas semanas com a Lígia Pimentel, também da Agrifato Consultoria, e ela reportava algumas renegociações pontuais que estariam sendo feitas com a China. A China, como foi mencionado por você, tem sido um dos grandes motores para a alta de preço da arroba também, via demanda aquecida para a exportação da carne bovina brasileira. Como é que está essa situação? Então, a gente tem visto sim renegociações, e esse é um dos fatores que preocupa a gente aqui no sentido de que pode dar uma segurada nessa valorização da arroba. A China, ela tem uma necessidade de compra de carne por conta da peste suína africana, só que os chineses, eles têm um modo de negociação muito complicado, eles vêm, compram, depois renegociam, e a gente tem visto isso, e essa primeira semana de junho mostrou, de certa forma, uma redução nas exportações brasileiras de carne bovina. Então, assim, é um fator que sim tem que estar no radar do produtor, porque isso pode afetar os preços. E por isso que eu reitero essa possibilidade do produtor entender a necessidade de administrar o risco, fazendo um contrato futuro e se expondo a essa gestão de risco maior, entendeu? Uma última pergunta, esse cenário em que o preço da arroba sobe enquanto o preço do milho cai, mudou a expectativa de vocês para confinamento no Brasil? Quais são os números? Então, a gente ainda assim está de certa forma, conjecturando esses números, mas de certa forma mudou. A gente tem o cenário que a gente tinha em março, ele não se concretiza hoje mais com essa melhora no preço da arroba e a queda no preço do milho.
ele mudou de certa forma. A gente ainda não tem números, mas sim a gente espera um maior volume de animais confinados. Mas não acredito, assim, a nossa projeção ainda não é voltarmos aos números de 2019. A gente vai ter uma queda menor, mas ainda assim vai ser uma queda no número de animais confinados. Muito obrigada, Iago Agrifato, pela presença, pela análise neste feriado, né? Uma boa tarde e volte sempre. Obrigado, Kelly. Fico à disposição aí. Tchau, Obrigada tchau. a você, bom trabalho. E vamos às notícias do mercado, porque no exterior as bolsas lá dos Estados Unidos abriram em queda hoje. O mercado avaliando riscos de uma possível segunda onda de coronavírus lá no país norte-americano. Aqui no Brasil, os mercados não operam devido ao feriado de Corpus Christi. Mas enquanto capitais começam a reabrir as economias de forma gradual, como em São Paulo, onde os shoppings voltam a funcionar com horário reduzido, a preocupação se volta à cidade do interior do país, como Confresa, em Mato Grosso, onde foi decretado nesta semana lockdown. Nós vamos ao vivo até Mato Grosso, onde o jornalista Luiz Patroni traz para a gente as preocupações do agro com a chamada interiorização da Covid-19. Quais são os efeitos que já são observados no agronegócio? Boa tarde, Patroni. Oi, Kellen. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Kellen. Era algo que se esperava que fosse acontecer, né? Esse aumento do número de casos em Mato Grosso, né, em cidades do interior do país, né, como se diz, e claro que o agro já vinha adotando medidas aí preventivas já desde o início, né, da pandemia, especialmente reforçadas, como nós mostramos ontem, agora nesse período de maior movimentação nas fazendas, com colheita das safras aí de milho e também de algodão. Esse estado de alerta, vamos dizer assim, nas fazendas continua, e à medida em que os casos avançam aqui no estado e que municípios adotam medidas mais restritivas, é claro que os produtores reagem ampliando ainda mais esse olhar atento para dentro das fazendas para evitar, para blindar a saúde, claro, dos colaboradores e dos próprios produtores rurais. Como você disse, Confresa já está, então, com o decreto de lockdown valendo já desde a última segunda-feira, e outros municípios aqui em Mato Grosso começam a adotar medidas mais restritivas, como, por exemplo, o toque de recolher, que foi anunciado ontem à noite aqui em Cuiabá, começa a valer já no próximo sábado. É um período de 15 dias aí, com horário restrito, proibindo a circulação de pessoas, salvo algumas exceções aí, entre 10h30 da noite e 5 da manhã, e o mesmo já aconteceu em municípios como Rondonópolis e também Nossa Senhora do Livramento. O município de Primavera do Leste, que é um importante polo agrícola aqui em Mato Grosso, também já teve o pedido de calamidade pública por conta dos casos de doenças respiratórias, em especial a Covid, aprovado, reconhecido pelo governo do estado. Ou seja, à medida que os municípios começam a apertar o cerco, né, a adotar medidas mais restritivas, é claro que os produtores também reagem dessa forma no campo. A gente preparou uma reportagem com os efeitos do lockdown lá em Confresa para a região, para o agro especial, claro, e também com o ponto de vista dos produtores sobre esse cenário que se desenha a partir de agora. Vamos acompanhar. O decreto de lockdown em Confresa entrou em vigor esta semana. Segundo o prefeito, a decisão levou em conta o número de casos de Covid-19 no município. São 192 registros, dos quais 15 profissionais da área da saúde. O decreto também atinge o agro. O que foi mais atingido foi a agricultura familiar, porque foi fechamento total das feiras, deixou de comercializar a hortifruti granjeira. Em relação à agricultura mecanizada, a produção e escoamento não foram atingidos. Em relação também à pecuária, teve diminuição do abate de 50% do nosso frigorífico. Estamos estudando nesse período, com toda a nossa equipe, a relação à flexibilização no final desses 15 dias. Vai depender muito dos dados da saúde nesse período. Desde o início da pandemia, os produtores têm adotado medidas preventivas contra a Covid-19 e têm reforçado os cuidados agora durante a colheita, quando a circulação de pessoas aumenta nas fazendas. Com o avanço do número de casos da doença em Mato Grosso e, consequentemente, a implantação de medidas mais restritivas em alguns municípios, a preocupação fica maior, tanto com a saúde no campo, quanto com os reflexos para o setor. O agronegócio também se sente prejudicado, tendo em vista que há um lockdown aqui na Confresa e que deixaram aberto só as lojas que vendem peças de reposição para tratores e colheitadeira. O campo encontra-se em plena colheita de safra, de safrinha nossa, que as safras já colheu. O transporte
de escoamento encontra-se também sem ser prejudicado, porque os caminhoneiros entram, abastecem e vão embora, mas de qualquer forma é uma situação gravíssima para nós. E isso impacta negativamente as atividades agropecuárias aqui de toda a região, visto que o município de Confresa concentra a maior parte das revendas, oficinas, armazéns e o próprio frigorífico. E que o abate de gado aqui na região também já foi prejudicado por conta disso. A nossa preocupação agora também é com a doença chegar ao campo, às fazendas. Até ontem, Mato Grosso tinha 4.762 casos de Covid-19 confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde, quase o dobro do número registrado no fim de maio. O crescimento acelerado nas últimas semanas tende a seguir em ritmo forte, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal. O estudo aponta o início do mês de setembro como o provável pico da doença no estado, com aproximadamente 300 mil casos. Dois fatores podem alterar a projeção do pico para setembro de 2020. Um dos fatores é a subnotificação. Há evidências de que existe subnotificação, pois pessoas que adquirem a Covid e não apresentam sintomas não procuram o sistema de saúde e, portanto, essas pessoas não entram nas estatísticas. Nós não levamos em consideração a subnotificação. O outro fator importante é a adesão da sociedade ao isolamento social, né? Medidas de isolamento social são a única maneira de evitar a evolução da Covid-19 no nosso estado. Se a pesquisa for confirmada, o estado estará no auge da pandemia às vésperas do início do plantio da safra de soja, o que reforça a importância da permanência do alerta e da continuidade das medidas preventivas no campo. Então, um alerta nosso do setor para que esses profissionais aí que transitam tenham mais cuidado, usem as máscaras, fazem a higienização correta, evitem as aglomerações, porque ninguém é exceção. E principalmente porque o vírus permanece durante muitos dias em alguns materiais. Então é importante essa higienização e nós do setor estamos bastante preocupados, principalmente que aumentou muito casos no nosso estado. É isso, Kellen. Acho que a Roseli deixou bem claro ali, né? Ninguém é exceção, o vírus não obedece fronteira e é um vírus invisível, então o alerta permanece no campo, sempre com medidas preventivas adotadas pelos produtores. Muito obrigada, Luiz Patroni, equipe de Mato Grosso. Parabéns pelo trabalho, importante para a gente entender o que está acontecendo lá no campo, lá com o produtor. Agradeço pela presença e pelo belo trabalho. E a gente chamou para essa conversa o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, porque a federação, a FAMATO, divulgou um levantamento obtido através de dados da Secretaria Estadual de Saúde, que apontou a evolução de óbitos no estado. No dia 26 de maio, eram registrados 12 óbitos por milhão. Dia 3 de junho, passou para 20 e no dia 10 de junho, para 40 óbitos por milhão. Desde o início da pandemia, Mato Grosso é um dos estados com menos casos de Covid no país, com base em levantamento total para o Brasil, feito com informações de todas as secretarias de saúde dos estados brasileiros. Sobre este assunto, eu converso com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Normando Corral. Boa tarde, Normando. Qual é a sua visão sobre o que está acontecendo em Mato Grosso hoje, quando o assunto é a evolução da Covid? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que nos ouvem, Patrone também. Kelly, a preocupação nossa é grande. E o fato de eu ter começado, a FAMATO ter começado a soltar esses boletins, é para a gente não só para tomar mais cuidado, já que a dinâmica da atuação do agro, ela respeita o clima, né? Respeita as estações do ano. Chegou a hora de colher, nós temos que colher. Então, temos que redobrar os cuidados para que nossos funcionários, ou nós mesmos, não sejam contaminados com um vírus que aparentemente é de grande letalidade. Mas por que esses relatórios aí que a gente tem soltado? Os números indicativos de contaminação não são muito claros, não são muito seguros. Até mesmo porque nem todo mundo é submetido ao exame, a não ser aqueles que começam a manifestar sintomas ou que tenham tido contato com aqueles que manifestaram sintomas. Agora, um número bastante claro que eu vejo, com mais rigor e que pode refletir melhor o que está acontecendo, com uma melhor análise, é o número de óbitos por milhão de habitantes.
e aí a gente faz, obviamente, comparativo com os outros estados no Brasil. Eu acho esse número que pode nos trazer uma clareza, porque a gente vê realmente o que está acontecendo na atividade viral e com a sua letalidade. Nós, no Mato Grosso, aqui no nosso caso, estou dando um exemplo, que a gente estava numa situação até confortável, estava no terceiro, não digo melhor caso, mas no terceiro menos pior caso de letalidade, número de óbitos por milhão de habitantes, mas estamos hoje no 7º. Então, entendemos que começamos a escalada da tal curva que gostaríamos que tivesse achatado. Agora, a gente viu o município de Confresa decidir pelo lockdown e vimos o prefeito já dizer que isso afeta atividades da pecuária, com diminuição de abate na região, e também a atividade da agricultura familiar. A FAMATO teme que outros municípios adotem a mesma medida e isso gere um efeito no agro do estado? A gente não teme que outros municípios adotem, né? A gente teme que outros municípios sejam obrigados a adotar isso aí pelo próprio crescimento da atividade viral. Mas a outra coisa preocupante, eu venho já desde o início preocupado com isso aí, não só da nossa atividade, pela dinâmica que eu disse anteriormente, mas a outra preocupação minha, e essa aí é maior, não digo que é maior, mas é tão grande quanto a preocupação da letalidade desse vírus, é o caos que a gente tem presenciado nas relações institucionais dos poderes públicos. Deu para ver que não há uma cadeia de comando e tanto o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, não tem uma cadeia de comando correta, nem um preparo para isso. É uma confusão danada instalada. O presidente que não se entende com o ministro que não entende com o presidente, que também não se entende com a Câmara, com o Congresso, que também não se entende com o governador, com o prefeito. Esse é o preocupante. O que mostrou, o que deixou essa pandemia, que causou esse pandemônio, desculpa repetir essa dobradinha, que causou esse pandemônio, é que as nossas instituições, o poder público, não tem preparo nenhum para o enfrentamento de uma crise, especialmente como essa em saúde. Isso nos preocupa. E diante dessa situação que você aponta de uma espécie de falta de coordenação dos órgãos públicos, as iniciativas privadas ou federações acabam assumindo um papel de protagonismo na sua visão. Qual é a orientação que a FAMATO dá para todos que estão ligados ao agro em Mato Grosso, que ouviram a Universidade Federal de Mato Grosso falar em um possível pico em setembro e que ouviram também a preocupação dos produtores? O que fazer neste momento? O principal que nós estamos fazendo é o seguinte, pegando os dados que a gente consegue da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde quanto à prevenção. Olha, se está se recomendando que se lave bem as mãos, não só com água e sabão, mas também com a utilização de álcool em gel, utilizem máscaras. Eu estou sem máscara agora, mas eu estou no escritório sozinho, então não tem problema nenhum. Mas a utilização na prevenção. A gente não sabe que no começo, a incerteza disso aí, eu quero dizer para o seguinte, a Universidade Federal fez esse prognóstico, mas o que a gente tem visto de erros nisso aí é grande. No começo disso aí, falar que o vírus não se desenvolveria em clima tropical por alta temperatura. O maior índice de morte por milhão de habitantes está no Amazonas. Então, tem muita coisa respondida pela atividade viral. Há muitos erros e muitos acertos, mas o que mais me preocupou é que o não preparo das instituições públicas no enfrentamento a uma crise como essa. E isso é preocupante. E nós vamos ter que rever isso aí pós-pandemia. Muito bem. Prevenção é a palavra. Estamos todos atentos e à disposição para mais informações ao nosso público. Normando Curral, obrigada pela presença da FAMATO. Bom trabalho para você. Igual, tudo de bom para você. Obrigada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.